Nós vamos até lembrar, Gabriela, que a prisão do Oswaldo Eustáquio, né, ela acontece, bem, no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, dia também, tá, dos ataques, né, do terror imposto por bolsonaristas em Brasília, né, com queima de ônibus, de carro, como vocês viram agora há poucas imagens, com ataque à Polícia Federal, quando aconteceu, no meio daquele furdunço, após inclusive a decretação da prisão de um líder indígena, um pastor evangélico indígena, bolsonarista, que também estava ameaçando Lula, ameaçando outras lideranças, tudo aquele caos, o Oswaldo Eustáquio, né, foi para o Palácio do Alvorada. Ele, naquela segunda, ele se refugiou dentro do Palácio do Alvorada. Depois ele disse, né, o pessoal colocou, ó, que ele tinha ido para lá com medo de ser preso. Com medo de ser preso, porque ele está atiçando essas manifestações. Ele é um dos que estão bombando esse pessoal, né? Essas manifestações que, como todos nós sabemos, estão grávidas de terroristas. Não são manifestações, são atos golpistas grávidos de terroristas. Né? Estão parindo terroristas, né? Então, o que acontece? O Oswaldo Eustáquio, que é uma das mães desses acampamentos, né, que vai, promove, provoca, incita, fomenta, em nome do presidente Jair Bolsonaro, fez o que no dia 12, quando o Alexandre de Moraes havia mandado prender esse pastor evangélico indígena, quando rolou todo aquele quiprocó, o que ele foi? Fugiu e foi se refugiar no Palácio do Alvorada. Então, o que acontece? Olha que coisa. A gente está num momento, na reta final, 6 dias para acabar o ano, 6 dias para acabar o governo Jair Bolsonaro, e aí uma das pessoas que Bolsonaro deu refúgio dentro do Palácio do Alvorada, né, no momento que ele precisou, exatamente porque é uma liderança, é alguém que está fazendo o serviço sujo em nome dele, né? Bolsonaro vai dar guarida para essa pessoa. Agora, essa pessoa, ela leva um pedido de prisão, junto com um outro influenciador. É até estranho falar de influenciador, vamos falar golpista, né? Um ativista do golpe, né? Um ativista do fascismo brasileiro. Então, o que acontece? Esse pessoal agora está indo, ou seja, olha esse tipo de relação. E eu acho que esse tipo de relação, só para terminar, é aquilo que o ministro Zé Eduardo Cardoso estava falando. O governo Jair Bolsonaro está terminando, mas a responsabilidade política e criminal de Bolsonaro não termina, não. Isso aqui vai ter que ser investigado e caso ele tenha, prove-se essa relação, há uma relação política já clara, há uma relação de omissão já clara. A gente sabe que tem uma questão de fomento através do silêncio de Bolsonaro nesse processo inteiro, só que a justiça vai agora começar um trabalho longo para buscar a responsabilização criminal do presidente da República em meio a tudo isso. Vamos ver o que vai acontecer. Bolsonaro tem que ser punido, os executores desses crimes têm que ser punidos, os financiadores desses crimes têm que ser punidos, mas a cabeça da cobra também não pode ficar impune. Muito boa essa sua fala, Sakamoto, da gente dar um nome real, né, dessas pessoas, que são pessoas que estão incentivando atos golpistas, né, são, portanto, golpistas. Esses bolsonaristas já criticaram o processo eleitoral, né, democracia, Supremo Tribunal Federal, já falaram em tirania do judiciário e também já falaram diversas vezes que Lula, se referindo a ele como ladrão, né, não vai subir a rampa. Então, o que isso quer dizer, né? É uma manifestação claramente antidemocrática. Então, é bastante. E olha que a tristeza, Gabriela, é o seguinte: a gente estava em manifestações antidemocráticas até agora, com tudo isso que você falou. A partir do momento que determinadas ações visam realmente a desestabilizar o Estado democrático de direito, a gente passa de uma ação antidemocrática, que em si é um duro golpe contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, e a gente cai no terrorismo puro e simples, que é utilizar de violência com finalidade de você, inclusive, dissolver o Estado Democrático de Direito, interromper o Estado Democrático de Direito, evitar que uma pessoa legalmente eleita seja empossada no seu cargo. Então, a gente está vendo neste momento a passagem de uma situação que já era grave para uma situação gravíssima, né? Então, o governo Lula vai ter muito trabalho para resolver isso, até porque, vamos ser sinceros, além desses terroristas, além desses maníacos, desses psicopatas, das pessoas com transtornos mentais, dos mau caráter, esse pessoal que acaba sendo influenciado pelo discurso bolsonarista de Jair Bolsonaro, nós também temos uma grande força policial em todo o Brasil que, se por um lado uma grande maioria cumpre o seu papel e protege o cidadão e a cidadã, por outro lado, você tem gente que
bem capaz de fechar os olhos diante de atos como esse, como a gente já viu, inclusive, acontecer, porque no fundo também são bolsonaristas. Então, o trabalho de limpeza e reorganização da República vai dar bastante trabalho. É,